Olá, pessoal, bom dia. Olha eu aqui de novo. Agora é para levar o projeto a sério. Política com livro. Sim, porque tudo que está ocorrendo no Brasil já foram apresentados em livros e até muito antigos, e nós vamos conversar sobre eles. Por exemplo, vamos começar com uma notícia sobre a Choquei. Se mesmo, aquele perfil do Twitter e Instagram que divulga um monte de fake news, assim como o Thiago Reis mente um monte, mas o Supremo não fala nada porque eles atendem a quem? Ao PT, claro, à esquerda, e são eles que pedem aprovação, pasmem, do PL 2630. Pois bem, achou que inventou uma história a respeito de uma moça de 22 anos que já vinha enfrentando certos problemas, né? Ela passou por um período muito difícil na vida dela, estava com depressão e alguns outros problemas psicológicos, mas achou que não poupou nem com o vídeo da mãe dela implorando para parar, que aquelas mensagens que falam que era entre ela e o Whindersson Nunes eram mentirosas. A própria moça veio a público, o Whindersson Nunes veio a público, a mãe da moça veio a público, falando que essas mensagens eram mentirosas. Achou que insistiu em continuar vinculando isso, inclusive fazendo chacota dos stories que a moça estava postando no Instagram dela, explicando a situação, falando que não tinha nada a ver com isso. E resultou que nessa sexta-feira, a menina infelizmente teve a sua vida ceifada por ela mesma. Jovem de 22 anos comete suicídio depois de ser alvo de notícias falsas. O perfil de fofoca Choquei divulgou montagens que mostravam suposto flerte entre Jéssica com o humorista Whindersson Nunes, e claro que ambos negaram a veracidade da história. O print era claramente editado. Olha que menina linda que ceifou a própria vida porque não aguentou os ataques promovidos pela Choquei. E sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Ninguém liga. O Supremo, as autoridades fazem vistas grossas, inclusive o perfil deles, né? Da Choquei no Instagram e no Twitter, segue ativo, segue divulgando mentiras, assim como o do Thiago Reis. Ela só tinha 22 anos e foi motivo de chacota. Eu vou deixar o link de tudo que eu estou falando para vocês aqui na caixa de informação, mas aqui são os stories dela, e o dono da página Choquei, amigo de Janja, inclusive falou, avisa para ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Isso que ele fez frente a um sofrimento absurdo da moça. Na matéria tem um vídeo da mãe implorando para eles pararem, mas nada freou essa página que tem gosto por mentiras, desinformações, likes e alcance. E a moça, infelizmente, na noite desta sexta-feira, acabou ceifando a própria vida, e vendo essas atitudes da Choquei e dos seguidores da Choquei, que inclusive falaram que não, a moça cometeu esse ato porque ela quis. Está explicado nesse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais. Então, vou deixar o link para vocês, quem quiser comprar, está com desconto. Sempre tem desconto na livraria do Silvio, porque eu fiz um acordo com ele. Ele me deixa usar o link dele e eu dou desconto para vocês que estão aqui no canal sempre comigo. Enfim, a Fábrica de Cretinos Digitais mostra que o QI dessa geração fissurada em internet vem diminuindo cada vez mais, inclusive o QI é menor que dos próprios pais, e eles acreditam em tudo que vem, e o pior, colocam para fora e exacerbam a sua perversidade contra as pessoas que pensam diferente deles ou que eles acham que podem fazer chacota a ponto da pessoa tirar a própria vida. E isso não é a primeira vez, já tivemos outros casos, e um recente é de uma africana que tem um canal de opinião, e fizeram tanto bullying com ela por conta de um vídeo que um outro canal de comentário, que chama O Crítico, fez a respeito da menina, uma mentira a respeito da menina, e a menina sofreu tanto bullying, sofreu tanta pressão, que por pouco ela não seguiu o mesmo caminho. E sim, pessoas que chegam a este limite de tirar a própria vida não precisam ser julgadas. Primeiro que elas precisam de oração, e outra que
tirar a própria vida, né? O suicídio é um assunto extremamente sério e não dá para levar com leviandade. Outra leviandade outro tema que nós não podemos levar com leviandade é esse aqui. Pacheco sinaliza apoio à reeleição de Lula em 2026, porque Lula está usando e abusando do nosso dinheiro para ficar sustentando vida na babesca de deputados e senadores para conseguir apoio no Congresso. Ele não tem, mas ele está comprando senadores e deputados. E sobre o PT, eu vou indicar esse livro aqui para vocês, o Celso Daniel, para que vocês entendam onde eles são capazes de chegar. Lógico que não tem somente Celso Daniel como vítima fatal do PT. Existem aí outras pessoas, basta procurar a lista é muito grande, mas esse aqui foi escrito pelo jornalista Silvio Navarro e contém documentos. Ele prova por A mais B que sim, foi o PT que cometeu não somente esse assassinato, mas matou de todos os envolvidos, desde testemunha até o médico do ML, foi vítima da quadrilha que hoje está no poder. É um livro cheinho de documento, é um livro impressionante que vale a pena ler. E claro, como eu prometi para vocês, está com desconto. Mas seguindo aqui, a coisa vai piorar. Calma. O Lira diz que é contra a PEC que reduz o mandato dos ministros do STF. Por quê? Porque o senhor Lira tem um rabo preso absurdo com o Supremo Tribunal Federal. Vocês não fazem ideia. E não é somente o kit robótica, não. Tem muita coisa que envolve o Lira e o Supremo, e os processos dele estão, abre muitas aspas, arquivado, tá parado, porque o Lira é um agente, ele serve ao Supremo dentro da Câmara para que se faça a vontade dos ministros. Se ele agir contra a vontade dos ministros, os processos andam. Quem não lembra quando ele não pautou a PL 2630, estranhamente ele recebeu ali uma busca, os amigos dele receberam uma busca e apreensão pelo tal do kit robótica. É assim que eles agem. E esse livro aqui, do ídolo deles, Che Guevara, A Máquina de Matar, explica muita coisa. E eu vou ler para vocês só umas coisinhas aqui a respeito do Che Guevara, que é o que essa turminha de esquerda segue, inclusive o perverso do Supremo Tribunal Federal, também conhecido como Alexandre de Moraes. Não sou Cristo nem filântropo, sou completamente o contrário de Cristo. Luto pelas coisas em que acredito, com todas as armas de que disponho, e tento fazer com que os outros morram. O ódio como fator de luta, o ódio intransigente ao inimigo, que impulsiona para além as limitações naturais do ser humano e o transforma numa efetiva, violenta, seletiva e fria máquina de matar. Não estou brincando, está tudo aqui. Temos que criar a pedagogia dos pelotões de fuzilamento e não precisamos de provas para matar um homem. Isso aqui te lembra quem? Gente, quem que tá prendendo todo mundo sem prova, dando penas altíssimas, 17 anos, 14 anos? Sacaram? Aqui, ó, o mentor. Tem mais. Meus amigos são amigos desde que pensem politicamente como eu. Fuzilamento, sim. Fizemos, fazemos e continuaremos a fazer. Tenho que te confessar, papai, que neste momento descobri que realmente gosto de matar. Esse aqui é o ídolo da esquerda, mas tem mais. Vamos lá, que o vídeo não é longo, mas vale a pena ver. E no final, eu quero que vocês assistam um vídeo do Augusto Nunes, curtinho, 30 segundos, sobre a Olga Prestes. Ou seja, a perversidade é um dos quesitos para entrar no Supremo Tribunal Federal. Quem acha que é notório ou notável saber jurídico, uma vida ilibada, vocês estão errados. É padrinho político e perversidade. Somente isso, e vocês vão entender, porque o Clériston não é o primeiro cadáver do Supremo, começando por aí, e segundo, eles já fizeram coisas muito piores. Mas vamos lá. Lula diz esperar que Dino seja um comunista do bem no Supremo. Uma semana antes de falar essa frase bizarra,
Lula disse estava feliz, falando que finalmente conseguiram colocar um comunista no Supremo. Depois ele negou a frase, sim, tendo vídeo e provas, ele negou. Falou que isso foi coisa da extrema-direita e que ele nunca falou isso. A não ser que Lula seja extrema-direita, ou ele está com Alzheimer, ou ele é um canalha incorrigível. Mas sobre o comunista do bem, eu vou trazer para vocês aqui, ó, Karl Marx e o Diabo, o comunismo e a sua longa marcha de morte, falsidade e infiltração. O Silvio Navarro fez a resenha desses livros, eu vou deixar para vocês aqui também na caixa de informações o canal do Silvio para que vocês possam assistir. Mas este livro aqui, ele é baseado em documentos que estiveram arquivados por décadas, ou seja, documentos inéditos. Eu peço desculpa pela condição do meu livro, é que eu já li várias vezes e ele está grifado, mas eu gostaria de citar para vocês aqui dois trechinhos curtos a respeito do que esse historiador encontrou nos documentos, e eu acho importante, já que Lula está seguindo a cartilha do Karl Marx, não só Lula, como o Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma ideologia descaradamente diabólica que exerce um inexplicável poder encantatório sobre os seus seguidores e que possui uma capacidade bizarra de seduzir os membros de suas seitas. Família, como veremos nas páginas a seguir, é muito intrigante também o fato de que familiares e amigos próximos a Marx com frequência referiam-se a ele com expressões como dominado por um demônio, o pai, meu querido diabo, seu filho, monstro de 10.000 diabos, Engels, canalha miserável, sua esposa, ou o número marcante de pessoas próximas e colegas que não hesitavam em compará-lo a Fausto ou a Mefistófeles, ou que usavam termos como possuídos para descrever o seu comportamento e assim por diante, e aqui prova que Karl Marx gostava do ocultismo, inclusive da luciferianismo, né, que agora fala, praticava esse tipo de fé, de culto, de seita, não sei como falar, mas ele era adepto ao luciferianismo. E claro que não tem como falar em Karl Marx e não trazer o Fuga do Inferno, que conta a história de uma chinesa chamada Sauragul Sawatai. E ela conseguiu fugir dos campos de concentração da China, que promovem os maiores horrores contra quem segue a Jesus Cristo, os iugres e tudo que é diferente, e ela conta detalhadamente como são feitas as torturas, os estupros, a retirada de órgãos de pessoas saudáveis para o mercado negro, sequestro de crianças, enfim, é um livro extremamente pesado, então se tu não tem estômago como eu, não leia, porque eu chorei do começo ao final do livro e mexeu muito comigo, inclusive eu sonhei, enfim. Se você for sensível como eu, não leia, tá bom? E vamos seguir aqui para a última notícia. Tem um livro bem legal para indicar para vocês, então vem. Governo Lula autoriza o valor recorde de 16 bilhões para a Lei Rouanet em 2023. A liberação representa uma verdadeira explosão dos recursos autorizados via Lei Rouanet, cerca de 5 vezes mais os valores de 2022. Por isso que os artistas não falaram nada a respeito das queimadas do Amazônia. Você viu que eles ficaram bem quietinhos, assim, ó, em chamas, Amazônia em chamas, ninguém falando nada, o pessoal lá sem conseguir respirar. Mas o problema era o presidente Bolsonaro. E para isso eu indico o Comunista Exposto, que mostra como essa turma é doente, mostra como eles são hipócritas, como eles vivem de narrativas, mas não conseguem comprovar nada do que eles falam. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês também o fenômeno Pitesh, baseado em fato real. Ele aconteceu na Romênia, ficou conhecido como o fenômeno do inferno, né? Um experimento do inferno que mostra o que acontecia dentro das prisões de Stalin, como torturas, falsa acusação de crimes, faziam as pessoas confessarem crimes que nunca cometeram. E quem lembra isso? Gente, pelo amor de Deus, o pessoal do 8 de janeiro,
que inclusive estão sendo obrigados a assinar um acordo com a PGR, assumindo crimes que eles nunca cometeram para conseguir tirar a tornozeleira. E não se esqueçam que Dino defendeu uma aula de democracia para o povo do 8 de janeiro, o que isso significa nada mais, nada menos do que campos de reeducação, conhecidos também campos de concentração. Então é isso, pessoal, fica aqui com o vídeo do Augusto Nunes. Eu vou deixar o link do curso do Augusto aqui embaixo para quem quiser conhecer. E vai acabar dia 24 de dezembro, ele não vai mais vender. Então fica a dica aí para vocês irem lá rapidinho. Quem quiser 5% de desconto, o cupom é Liberdade, tá? Pedir para ele um cupom. O cupom é Liberdade, também vai estar aqui na caixa de informações. E se tu puder curtir, compartilhar, comentar o vídeo, jogar para os teus grupos, eu super agradeço, porque por óbvio eu tô na geladeira do YouTube. Sempre estarei. Então é isso, pessoal. Um beijo e fiquem com Augusto Nunes. O Prestes nunca tinha dormido com uma mulher, ele era virgem e se apaixonou pela Olga Benário. Ela estava grávida quando foi presa e o governo do Getúlio Vargas, com a colaboração militante do Supremo Tribunal Federal, queria escrever a sua página mais escura em toda a história, autorizou a deportação para a Alemanha da Olga Prestes. Ela morreu num campo de concentração. A Alemanha de 1938 já estava sob controle do Hitler, do nazismo. O fascismo já tinha o poder na história, então ela foi enviada para a morte por Getúlio Vargas com o consentimento e a militância, repito, do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Federal não começou ontem essa história que ele prefere esconder. E essa é seguramente a maior mancha, né, de toda a saga vivida pelo Supremo Tribunal Federal.